você sabe qual é a diferença entre medo e fobia? Pois bem, a resposta está na reportagem da Rosana Cardim, que nos mostra como um sentimento comum pode virar um transtorno, muitas vezes incontrolável. Preste atenção. Você tem medo de quê? Tenho medo de ser assaltada, por exemplo. Que altura? Ficar presa na enchente. Eu tenho medo de dirigir. Medo de borboleta. Muitas vezes o medo representa algum tipo de ameaça física ou psicológica. Dá uma moleza, o coração acelera e tudo mais. Mas também pode aguçar o nosso sentido de alerta. Por isso, sentir medo não é necessariamente algo perigoso. O medo, ele é importante, porque protege o indivíduo, o medo é autoprotetor. Quando o indivíduo tem medo, ele se submete menos a situações que podem deixá-lo vulnerável. Tenho medo de barata. Barata, rato, qualquer bicho assim, eu tenho. Cachorro. Esse medo que o homem sente dos animais, por exemplo, não é recente não. Segundo os especialistas, ele sempre existiu. Os nossos ancestrais já evitavam situações frente a bichos ou animais, enfim, que pudessem predá-lo. Pouca gente sabe, mas o medo pode ser disseminado em atitudes domésticas. Minha mãe, eu me assustava quando eu via ela fazer escândalo dela com barata, principalmente. O referencial que ela tem, que é a mãe e o pai, por exemplo, a avó, fugir de uma barata, subir no banquinho, gritar, fazer escândalo, ela pode olhar para essa experiência e pensar, por que eu também não faço isso? Por que eu não vou fazer igual, né? E ela vai construir uma relação com aquele objeto ou com aquele inseto, enfim, de evitação. Mas e quando o medo é exagerado? Vontade de sair correndo, de ficar longe dela. Sem explicação. É um negócio estranho, assim. Que paralisa. Como se eu não pudesse contra um bichinho. Quando a pessoa sente-se impotente diante da situação, o medo passa a ser fobia e se transforma em pavor. A fobia cria uma condição, uma situação que atrapalha o desempenho social de uma pessoa. Ele é acometido de uma emoção, ele é acometido de sensações, de respostas fisiológicas, de tremores. Tá tremendo. De sudorese. Olha, tá suando. De palpitação. Olha isso, o coração dela disparado. Desencadeia respostas que desorganiza esse indivíduo de modo geral. Stephanie não sabe como começou, mas as borboletas são um transtorno na vida dela. É só falar no assunto que... Não, é passarinho. Ela pode estar longe, mas se estiver do outro lado da calçada, eu já mudo. Repare que atrás da Stephanie tem um quadro fechado com várias borboletas mortas. Durante toda a entrevista, o quadro esteve lá. Ela chega a olhar para trás e não vê. Então, resolvi fazer uma proposta. Se eu te convidasse para fazer um teste, para chegar perto de borboletas mortas, você toparia? Não sei. Só de pensar. Tá. Então vem pra cá. Num primeiro momento, ela leva um susto. Ai, nervoso. Já começou a tremer, olha a mão suando. Ai, eu sinto, sei lá. Você não consegue. Ai, coitadinha. Ai, meu Deus. E pra finalizar, ainda me passa uma borboleta agora. Ela tá tremendo. 6 em cada 10 pessoas sentem algum tipo de fobia. E olha que no mundo existem 6 bilhões de pessoas. Você deve conhecer alguma delas, como medo de barata, altura e até de lugares fechados. Mas a mais comum é o medo de gente. E olha que com tanta gente no mundo, é quase impossível estar sozinho, principalmente nos grandes centros. A cantora Gemma Pixie Hickson, de 20 anos, não sai de casa há 6. Ela sofre de agorafobia, medo de estar em lugares abertos, com aglomerações de pessoas e, se caso passar mal, não conseguir sair ou pedir socorro. Gemma não faz shows e os fãs conhecem a música dela pela internet.
César conseguia sair de casa, mas detestava ir à escola. Para ele, esse simples ato era um sofrimento. Era um pavor enorme saber que eu teria que ficar aquele período lá dentro da sala. A princípio parecia ser uma coisa de não querer. Depois, isso eu via que comparecendo lá, indo às aulas, ia me trazendo uma agonia, um mal-estar, eu não gostava de estar naquele ambiente. A fobia era encarada como desleixo pela família. Os sintomas surgiram na adolescência, mas o trauma pode ter começado na infância. Uma ocasião, vestiram ele de palhaço na escola, né? Ele chegou um sábado à tarde, dizendo: o que vocês fazem comigo que eu odeio vocês, eu não vou mais nessa escola. Aí eu percebi que tinha algumas restrições na escola por causa disso. Ele não forçava ele a fazer determinadas coisas que ele não gostava e não perguntava. Luiz só entendeu isso depois que entrou na faculdade de psicologia e fez terapia. Depois de 4 anos, o trauma foi superado e hoje ele não para de estudar. Concluí a faculdade, saí do país, fiquei 9 meses estudando na Espanha, falo 2 línguas hoje, faço uma pós. Enquanto a fobia afastava Luiz dos estudos, a mesma síndrome levou Leila a voltar para a escola. Leila ficou anos sem dirigir, até que um dia voltou para uma autoescola para ter aulas, para perder o medo de dirigir. Fobia. Fobia, pânico mesmo. Você faz altas fantasias de que um monte de coisa ruim vai te acontecer. E aí, com o tratamento, você descobre que isso é só uma fantasia. Em 4 meses de tratamento, Leila já consegue pegar o filho na escola e andar na cidade na hora do rush. Uma conquista para quem deixava o carro na garagem e andava de táxi. E eles te preparam para o trânsito, no passo a passo, com calma, vão baixando a sua ansiedade. Geralmente, quem tem medo do trânsito é bastante ansioso, né? E a coisa vai fluindo. Eu acho que agora, assim, eu estou segura no volante, estou com menos medo. O meu terapeuta falava muito disso. Ele falava assim: a gente que determina o tamanho do nosso problema.